Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu aluno e minha aluna que está estudando nos horários mais diversos possíveis. Tudo bom com você? Tudo tranquilo? Tudo calmo? Ótimo, muito bem. Trancado na pandemia? Hum? Espero que sim. Bom, pessoal, depois aí de um tempinho aí sem aparecer para vocês, né? Vamos voltar às nossas atividades. Agora vai ser uma parte um pouquinho mais conceitual, ele vai seguir o princípio, vai seguir a ideia do outro vídeo para massificar essa parte conceitual com vocês, para a gente, dessa parte conceitual, partir para a parte mais complexa, a parte que vai envolver mais cálculos e tudo mais. Mas por enquanto a gente vai ficar só na parte mais abstrata, mais conceitual. Então, esse daqui vai seguir a mesma ideia da outra videoaula que eu fiz para vocês, tá? Vai ser mais conceitos, tá? Então, aproveitem isso daí para estudar bem firme isso daí, porque isso vai ser cobrado de uma forma ou de outra daqui para frente, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos aos nossos slides, tá? Vamos lá. Ok, nós vamos tratar agora de paralelismo e perpendicularismo, tá? A gente vai nos conceitos mais básicos agora, como eu já falei anteriormente, tá? Para massificar essa parte, relembrar algumas coisas que vocês viram nos anos anteriores aí de estudo de vocês, tá legal? E isso daí vai ser de grande ajuda para vocês, tá bom? Então vamos lá. Lembrando aqui, eu sou o professor Lucas, né? Obviamente vocês já sabem, certo? Então vamos lá ao paralelismo, tá? Certo? Lembrando para vocês aqui que é possível paralelismo, tá? Entre duas retas, tá? Uma reta e um plano, e também planos serem paralelos, tá? Professor, mas o que é paralelo, tá? Vamos lá. Vamos relembrar o nosso conceito, tá? Vamos com as retas aqui, que vai ser um pouquinho mais simples para eu explicar para vocês, tá? Nas nossas retas paralelas, tá? Para as retas serem paralelas, tá? Devem pertencer a um mesmo plano, tá? Isso daqui é só para contextualizar somente entre duas retas, tá? E não há ponto comum entre elas, tá? A palavra-chave do paralelismo é esse daqui, ó. Não há ponto comum, tá? Não há ponto comum. Não. Eita, um M não, né, professor? Aí você tá de sacaneando com a gente. Começa com M? Poxa. Ô, professor, tá vacilando com a gente? Não, pessoal. Foi só um vacilozinho de leve, tá? Vamos lá. Não há. Deixa eu escrever aqui, ó. Não há ponto, tá? Pontos. Colocar no plural, tá? Não há pontos em comum, tá? Eles vão passar por um plano e eles não vão ter um plano em comum, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou colocar aqui vou fazer um pequeno plano aqui, tá? É só para vocês terem uma ideia. Tá? Planozinho. Tá? Planozinho maroto aqui para vocês, tá? E vai ter duas retas aqui, tá? Elas vão ser paralelas, tá? E vou traçar um terceiro aqui para mostrar para vocês, vou traçar uma terceira reta para mostrar para vocês aqui, ó, que o ângulo que elas têm, que essa parte ela é bem importante. Os dois ângulos vou colocar como alfa, tá? Os dois ângulos são os mesmos, tá? Vou colocar aqui o nome do plano de beta, tá? Vou colocar o ângulo aqui, o ângulo da primeira reta, da reta A, e o ângulo da reta B, tá? São as mesmas. Dessa forma, eles nunca vão se encontrar em algum
ponto do nosso plano, tá? Jamais. Porque se eles pegarem e tocarem, lembrando da outra videoaula que eu fiz para vocês, tá? Se eles não pegarem e não tocarem, se eles tocarem, se encontrarem entre si, tá? Se eles tiverem pelo menos um ponto em comum, elas vão ser concorrentes, tá? Vou colocar aqui, ó, uma reta aqui, outra reta aqui. Esse ponto aqui que está em comum entre eles, tá? Ele deixa de ser uma reta paralela, deixam de ser retas paralelas e são concorrentes, tá? Então, esse daqui é só para lembrar, tá? O ângulo dessas daqui, elas são iguais, tá? Então, para ser paralela, eles têm que estar no mesmo plano, as duas retas, e não ter nenhum ponto em comum entre eles, tá? Isso daqui é bem tranquilo, tá? Só para relembrar. Essa parte aqui que eu mostrei para vocês, tá? Entre duas retas e tudo mais. Isso daqui a gente vai trabalhar mais para frente com a equação da reta e tudo mais. E a gente vai fazer várias questões a respeito disso daqui, tá? Mas não é nesse momento. Nesse momento é só para a gente entender, tá bom? Próximo slide. Reta paralela a um plano, tá? Vamos lá ao nosso conceitozinho escrito, tá? Para que uma reta seja paralela a um plano, primeiramente, não há ponto comum entre eles, tá? A gente segue a mesma ideia da paralelismo entre duas retas, tá? E a reta seja paralela a pelo menos uma reta do plano, tá? Essa daqui é só para... Vou colocar um planozinho aqui, tá? Um planozinho, tá? Um planozinho bonitinho. Vou chamar o nosso plano de alfa, tá? Lembrando que tem que ser letras gregas para representar o plano, tá? E eu vou colocar uma retazinha aqui. A nossa reta R, tá? R minúsculo, tá bom? Então maiúsculo é outra coisa, tá? Nosso Rzinho, tá? Temos a nossa reta aqui e temos o nosso plano alfa, tá? Ele não pode encostar no nosso plano, tá? Senão vai ser uma reta concorrente, certo? E ele tem que ser paralelo a pelo menos uma reta do plano, tá? Porque se chegar algum outro momento e chegar a interceptar ou ser concorrente, vai ser com, tá? Se chegar a interceptar outra reta desse mesmo plano, aí você já sabe, né? A ideia aqui é que a gente tem um representante aqui, vou colocar um S daqui, tá? Um S um pouquinho diferente aqui. Vou até apagar porque ficou muito feio esse S aqui, tá, pessoal? Opa! É só desenhar de novo, tá? Vou desenhar aqui rapidinho, tá? Aqui, aqui, nosso alfa, o nosso R e o nosso representantezinho S, tá? Esse representante aqui do S, tá? Ele vai ser um representante, abre aspas, tá? Desse paralelismo, tá? Então, os ângulos que eles vão formar vão ser os mesmos e tudo mais, tá? Então, aí, dessa forma, esse representante aí tem que ser um representante só, porque podem ser infinitos representantes? Podem, mas eles vão ser sempre iguais a esse S aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes, tá? No mesmo lugar. Tá bom? Ok. Sigamos adiante, tá? Planos paralelos, tá? A ideia dos planos paralelos é a mesma ideia que a gente trabalhou das anteriores, tá? Nós temos aqui, ó, segue o mesmo princípio das anteriores, tá? E qualquer reta que pertença a um plano é paralela de outro plano, tá? Então vamos colocar aqui, vou colocar um planozinho aqui. Nosso plano alfa e um plano, tá? Isso daqui é só para dar a nossa ilusão de terceira dimensão, tá?
e o nosso beta, tá? Plano alfa, plano beta, tá? Esse daqui é só para a gente dar uma ilusãozinha. Mas se você estiver em casa, você pode pegar duas folhas de sulfite e colocar uma em cima da outra, tá bom? É a mesma ideia, tá? Certo. Então, esses planozinhos aqui, por exemplo, se tiver uma reta R aqui, ela vai ser paralela a uma outra reta R, tá? Do plano beta, tá? Todas as retas, todos os ângulos, tudo que for vão ser sempre paralelos, tá? Vai ter um representante do outro plano que seja igual a ele, tá? Então, se por exemplo tiver uma reta S aqui, vai ter uma outra reta S aqui, tá? Independente, tá? O que eu colocar aqui de reta vai ter um representante no outro plano, tá? Por isso que eu escrevi aqui, ó. Qualquer reta que pertença a um plano é paralela a outro, a um representante do outro, tá? Tranquilo e calmo, né? Sigamos adiante. Agora nós vamos ao perpendicularismo, tá? Ela tem uma ideia semelhante não é uma ideia semelhante do paralelismo, né? Mas eles seguem esses princípiozinhos aqui, ó, que é possível, tá? Duas retas serem perpendiculares, uma reta e um plano serem perpendiculares e planos também, tá? Então, vamos lá. Ele vai seguir essa ideia aqui das paralelas, tá? E vamos aos exemplos que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor, tá? Bom, perpendicularismo entre retas, tá? As retas são perpendiculares quando formam um ângulo de 90 graus entre eles, tá? Bom, vamos lembrar então que o perpendicular ele é um tipo de reta concorrente, tá? Porque elas interceptam em um ponto, tá? Era isso que eu queria falar anteriormente, acabei me enrolando, tá? Então, vamos colocar aqui uma reta R, uma reta bem torta por sinal, uma reta R e uma reta. Esse S não é maiúsculo, tá? Esse S é minúsculo, tá? Então, aqui, o nosso S. Tá? Um S bem... Hoje, o professor tá com a letra horrível, né? Bom, deixa eu apagar e escrever de novo. Tem que ficar bonitinho, tá? E começar aqui. Ok. Pronto. Agora sim, em uma reta S, tá? E eles se encontram em um determinado ponto, tá? Do plano, do espaço, onde quer que seja, tá? Ah, não. A setinha é para outra coisa, tá? Temos a reta R, a reta S. Pronto. O ângulo que eles formam da direção deles, vou colocar a direção deles aqui e aqui deles, tá? Eles formam um ângulozinho de 90 graus, tá? Um ângulo reto entre eles. Isso os torna perpendiculares. Ele é um tipo diferente, um tipo específico de retas, tá? Retas concorrentes, tá? Então, as retas elas vão ser perpendiculares, repetindo novamente, elas vão formar um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá? Vai formar uma cruzinha, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Uma reta perpendicular a um plano, tá? Vamos desenhar aqui um planozinho aqui antes da gente desenhar a nossa reta, tá? Pronto, tá? Uma reta é perpendicular a um plano quando a reta é perpendicular a todas as quando a reta é perpendicular a todas as arestas do plano, tá? Vou colocar aqui
uma reta R, tá? O plano alfa, para saber que é um plano, tá? E ele vai ser perpendicular, que ele vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Com todas as arestas. Então, essa aresta ele tem que ser perpendicular, ele tem que ser reta. Essa aresta, essa aresta, essa aresta. Ele tem que ser perpendicular com todas, tá? Tem que formar um ângulo de 90 graus com todas elas, tá? Aqui, ponto reto, ponto reto. Tá, ficou um pouquinho feio, mas a ideia é todas as arestas, todos os lados, tá? Todos os lados que nós temos aqui do nosso plano, ele tem que ser perpendicular. Se ele for perpendicular somente a... Vamos colocar um númerozinho para aresta, tá? Aresta 1, aresta 2, tá? Se ele for somente para aresta 1, aresta 2, aresta 1 e 2, não vai ser possível. Ele tem que ser com todas as nossas arestas, tá bom? Tá? Aqui. Ah, sim. E quando for... uma outra forma também de nós falarmos aqui, tá? Vou apagar tudo aqui. Que quase que eu deixei passar, tá? Quando for perpendicular também, que na realidade esse daqui é o teorema fundamental, tá? Do perpendicularismo, tá? As duas retas, ele tem que ser perpendicular no plano a duas retas concorrentes, tá? Como assim, professor? Vamos lá. Vamos desenhar um planozinho aqui, tá? Um planozinho um pouquinho maior. Ele não vai ficar reto porque o professor é muito descoordenado, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho mais bonitinho. Tá? Vamos ver. Ok. Ficou melhorzinho. Tá? Então vamos dizer que nós temos uma reta R e uma reta S, tá? Reta R, reta S. Tá? O S minúsculo, tá? O professor tá pirado. Bom, temos uma reta S, reta R e reta S, tá? E temos a nossa reta T, que vai ser a nossa reta perpendicular, tá? Prontinho. A reta está até um pouquinho mais grossa que as outras, tá? Ela vai ter que formar um ângulo de 90 graus com o R e um ângulo de 90 graus com o S. Certo, pessoal? Ele tem que ser... é a forma mais simples, tá? Tem duas retas concorrentes. Você colocou a reta no meio delas, tá? Vou colocar aqui meus dedos como exemplo, tá? Reta R, reta R, reta S, tá? As duas, elas estão concorrendo aqui nessa parte da minha mão, tá? A reta T, que é a nossa reta perpendicular, ela vai estar aqui, retinha, tá? E ela vai formar um ângulo de 90 graus nesse dedo e nesse dedo, tá? Tá bom, pessoal? Acho que dá para ver assim. Ok? Bom, vamos seguir adiante, tá? Esse daqui que eu falei, tá? É o teorema fundamental do perpendicularismo, tá? A gente vai trabalhar isso melhor posteriormente. E, finalmente, para a gente encerrar aqui, tá? A nossa parte de paralelismo e perpendicularismo, tá? Um plano é perpendicular a outro plano se e somente se, ou seja, é só dessa forma que um deles possuir uma reta perpendicular ao outro plano. Ou seja, vai ser um pouquinho complicado o professor fazer aqui por falta de costume, tá? Vou colocar um aqui e colocar outro aqui, tá? Não vai, vai ficar um pouquinho estranho, mas não se preocupem, tá? Vamos dizer que tá os dois planos aqui, tá um plano aqui e tá outro plano cortando aqui, tá? Ele tem que ter uma reta aqui nesse primeiro que seja perpendicular
tá? Que forma 90 graus. Vamos colocar aqui plano alfa e plano beta, tá? Beta. Tá? O plano alfa, tá? Ele tem que ter uma reta perpendicular no segundo plano, assim como esse plano aqui, o plano beta, ele ter uma reta concorrente, tá? Perpendicular ao plano alfa, tá? É um pouquinho estranho porque o professor não fazer essa dimensão colocar dimensionar em terceiro num plano reto é um pouquinho complicado, tá? E o professor está um pouquinho desacostumado com isso. Mas a ideia é que tem que ter uma reta que seja perpendicular do plano alfa para o plano beta, assim como do plano beta para o plano alfa, tá? Isso daqui é a parte mais conceitual, então é só vocês entenderem que tem que ter uma reta perpendicular, tá? Nada mais que isso, ok? Bom, encerrando os nossos slides aqui, voltamos à programação normal, tá? Pessoal, por enquanto é só, tá? É um pouquinho curtinho, um pouquinho rápido esse vídeo, mas ela é de suma importância para vocês, tá? Futuramente a gente vai trabalhar isso daí com os nossos cálculos, a gente vai mostrar, provar, até se possível, em cálculos, como que isso se dá, tá? Então, não para por aqui. Por enquanto a gente vai encerrar, tá? E vou deixar as questões a respeito disso daí, desse conteúdo. E a gente se vê aí nos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.